Toda vez que você diz "eu sou assim", não está apenas descrevendo o passado, está fazendo uma previsão. Quando algo importante acontecer, eu vou travar. Quando alguém me pressionar, eu vou ceder. Quando eu começar um projeto, vou abandoná-lo antes do fim. Quando sentir incerteza, vou tentar controlar tudo. A frase parece falar sobre quem você foi, mas silenciosamente também define o comportamento que espera que você na próxima situação. E quanto mais vezes a previsão se confirma, mais natural ela parece. Você não pensa, esta foi uma resposta repetida. Você pensa, isto sou eu. Por isso, talvez você não consiga mudar uma explicação antiga apenas discutindo com ela. Ela possui anos de evidências. Para cada frase positiva que você tenta colocar no lugar, a história apresenta um arquivo inteiro de situações em que acertou a previsão. Hoje nós não vamos tentar vencer esse arquivo com motivação. Vamos introduzir um dado novo, pequeno, concreto, repetível, uma ação que permita você dizer: a previsão era que eu responderia como sempre. Desta vez, não. Eu sou o João Paulo Mori e este é o Laboratório Mori. Nesta semana, investigamos o vício de se explicar. Na segunda-feira, vimos como a análise pode criar distância da experiência. Na quarta-feira, construímos a ponte entre insight e capacidade. Hoje, vamos fechar a investigação com um experimento de 7 dias. Não é uma promessa de reprogramar a sua vida em uma semana. Não é um desafio de motivação. É um procedimento para testar uma previsão comportamental em condições reais. Se você gosta de investigar mecanismos em vez de consumir respostas fáceis, inscreva-se no canal e entre no laboratório. No começo, uma explicação pode oferecer alívio. Eu faço isso porque aprendi a me proteger. Eu reajo assim porque tive determinadas experiências. Eu evito aquilo porque associei exposição ao perigo. Essas frases podem ser verdadeiras. O problema começa quando a explicação deixa de responder como isso se formou e passa a responder o que sou capaz de fazer agora. O passado se transforma em previsão. A previsão orienta a sua atenção. Você percebe rapidamente tudo o que a confirma e trata as exceções como um acidente. Se alguém que se considera incapaz de terminar projetos conclui uma pequena tarefa, talvez diga: isso não conta, era fácil. Se alguém que acredita não conseguir colocar limites recusa um pedido, pode pensar: só consegui porque a situação não era tão importante. A história possui uma estratégia eficiente de sobrevivência. Evidências que confirmam são identidade. Evidências que contradizem são exceção. Por isso, uma prova isolada ajuda, mas raramente basta. Precisamos de uma sequência deliberada de respostas pequenas, não para criar outra fantasia sobre quem somos, mas para tornar a previsão antiga menos absoluta. Quando alguém decide mudar, costuma escolher uma meta grande o suficiente
para parecer uma transformação. Nunca mais vou reagir assim. A partir de hoje, vou terminar tudo o que começo. Agora eu vou me posicionar em qualquer situação. O problema é que frases grandiosas são difíceis de executar e fáceis de invalidar. Uma única repetição antiga parece provar que nada mudou. Além disso, a promessa coloca você diante do comportamento mais difícil antes de construir capacidade nas versões menores. O experimento da prova contrária usa a lógica oposta. Não tenta provar eu sou uma pessoa completamente diferente. Tenta provar esta resposta não é a única disponível. Essa diferença é decisiva. Você não precisa derrubar toda a identidade. Precisa abrir uma exceção que possa ser repetida de propósito. Uma prova contrária precisa de 4 características. Primeira, ser observável. Vou ser mais confiante, não serve. Vou fazer uma pergunta na reunião antes de ela terminar, serve. Segunda, pequena, a ação precisa caber em menos de 15 minutos ou acontecer em poucos segundos dentro de uma situação real. Pequena não significa irrelevante, significa executável sobrecarga. Terceira, ligada a um gatilho. Você não fará quando lembrar, fará quando uma situação específica aparecer. Quarta, repetível. A evidência precisa poder acontecer mais de uma vez durante a semana. Não escolha algo dependente de uma ocasião rara. O objetivo não é criar um momento cinematográfico, é produzir dados suficientes para enfraquecer a previsão. Pegue uma folha. Vamos construir o experimento da prova contrária em 7 movimentos. O primeiro movimento: escolha a frase previsão. Use uma frase que começa com eu sempre, eu nunca. Quando isso acontece, eu. Exemplos. Eu sempre adio conversas difíceis. Eu nunca publico antes de achar que está perfeito. Quando alguém discorda, eu começo a me justificar. Não escolha a história mais dolorosa da sua vida para um experimento autônomo. Escolha um comportamento cotidiano, seguro e observável. Questões traumáticas ou situações de risco exigem suporte profissional adequado, não um desafio de internet. Vamos ao movimento 2. Transforme identidade em previsão. Retire o eu sou e descreva o que provavelmente acontecerá. Em vez de eu sou inseguro, troque por quando eu tiver uma ideia diante de outras pessoas, provavelmente vou permanecer em silêncio. Em vez de usar eu sou desorganizado, escreva quando eu terminar de usar algo, provavelmente vou deixá-lo fora do lugar. Agora você não está discutindo uma identidade abstrata, está testando uma previsão. Terceiro movimento: escolha a menor resposta contrária. Qual é a menor atitude que tornaria a previsão imprecisa? Não precisa inverter completamente o comportamento. Se você se cala, talvez a prova não seja fazer um discurso.
Pode ser formular uma pergunta. Se adia, talvez a prova não seja concluir a tarefa. Pode ser trabalhar nela por 5 minutos antes de buscar mais informação. Se controla, talvez a prova não seja delegar um projeto inteiro. Pode ser permitir que outra pessoa decida um detalhe sem a sua revisão. O movimento número 4. Construa o plano se então. Aqui usamos uma ideia pesquisada há décadas na psicologia da ação, as intenções de implementação. A estrutura conecta uma situação a uma resposta previamente escolhida. Se X acontecer, então farei Y. Se eu perceber que abri uma nova pesquisa antes de começar, então fecharei a aba e trabalharei por 5 minutos. Se alguém me pedir uma resposta imediata e eu quiser dizer sim automaticamente, então responderei: vou verificar e retorno até amanhã. Se eu começar a me justificar durante uma crítica, então farei uma pergunta antes de explicar a minha intenção. O plano precisa ser simples o suficiente para ser lembrado no momento real. Movimento 5. Reduza a fricção. Prepare o ambiente. Deixe a frase visível. Crie o documento antes. Escreva a pergunta que usará. Defina qual tarefa fará por 5 minutos. Mudança comportamental não precisa ser um teste permanente de força de vontade. Quanto menos decisões você tiver de inventar no momento crítico, maior a chance de executar a resposta escolhida. Movimento 6. Registre apenas evidências. Crie uma tabela com 3 colunas: situação, resposta e fricção. Na primeira, registre o que aconteceu. Na segunda, marque se executou a resposta contrária. E na terceira, descreva o que dificultou ou facilitou. Não escreva: fui fraco, estou curado, voltei a ser a mesma pessoa. Essas são interpretações. O experimento precisa de dados. Movimento 7. Repita por 7 dias e revise a previsão. Ao final da semana, não pergunte: mudei completamente? Pergunte: a frase original ainda consegue prever todas as minhas respostas? Se você produziu 3 respostas diferentes em 5 oportunidades, a previsão antiga já não é absoluta. Ela pode continuar forte, mas perdeu o direito de se apresentar como única possibilidade. Vamos montar 3 experimentos. O exemplo 1. A pessoa que sempre se justifica. Quando alguém critica meu trabalho, eu explico imediatamente por que fiz daquele jeito. A prova contrária: fazer uma pergunta antes de apresentar qualquer justificativa. E o plano: se eu sentir vontade de explicar a minha intenção durante uma crítica, então perguntarei: qual parte causou mais dificuldade para você? Exemplo 2. A pessoa que prepara e não publica. Quando algo meu pode ser avaliado, eu continuo melhorando até perder o prazo. A prova contrária é enviar uma primeira versão limitada a uma pessoa que até um horário
que você definiu. Se forem 16 horas, então enviarei a versão existente, mesmo que ainda possua pontos para melhorar. O exemplo 3, a pessoa que aceita antes de pensar. Quando alguém me pede alguma coisa, eu digo sim para evitar desconforto. A prova contrária é usar uma frase de intervalo. Se eu receber um pedido que exige tempo ou dinheiro, então direi: preciso verificar antes. Respondo amanhã. Observe que nenhum exemplo exige ausência de medo. A prova não é sentir-se diferente. A prova é agir de modo diferente, enquanto parte da experiência antiga ainda está presente. Em algum momento, você provavelmente executará a resposta antiga, talvez no primeiro dia, talvez depois de 3 acertos. O vício de se explicar tentará usar esse momento de 2 formas. Primeiro, está vendo? Você é assim. E a segunda, produzir uma análise longa sobre por que o experimento falhou. Não faça nenhuma das duas imediatamente. Volte à tabela. O sinal apareceu cedo demais? Você percebeu tarde? A resposta substituta era grande demais? O plano dependia de uma condição que não existiu? A repetição antiga não encerra o experimento. Ela fornece informação para ajustar o próximo ensaio. Isso é importante. Responsabilidade não é usar cada erro como uma prova contra si. É usar cada erro como dado para melhorar a resposta. Ao final de 7 dias, evite substituir uma identidade rígida por outra. Não precisa anunciar: agora sou disciplinado, agora sou corajoso, agora sou uma pessoa que coloca limites. Talvez ainda seja cedo. Diga algo mais preciso. Em determinadas condições, consegui responder diferente. Essa frase parece algo pequeno, menor, mas é muito mais sólida. Ela não depende de entusiasmo, ela se apoia em comportamento observado e oferece a pergunta seguinte: como posso tornar essas condições mais frequentes? Mudança sustentável não começa ou não precisa começar com uma nova identidade. Pode começar com uma previsão antiga perdendo precisão. Durante essa semana, nós desmontamos o vício de se explicar em 3 partes. Primeiro, percebemos que a análise pode criar distância. Depois vimos que insights não instala uma resposta. E hoje transformamos uma história sobre quem você é em uma previsão que pode ser testada. Talvez você ainda compreenda perfeitamente porque o comportamento antigo exista. Não precisa apagar essa compreensão. Precisa sim impedir que ela continue funcionando como autorização e destino. Escolha uma frase, defina uma prova pequena, ligue-a a algum sinal e repita por 7 dias. E ao final, faça uma pergunta honesta. A minha história ainda consegue prever tudo o que eu faço? Se você vai participar, escreva aqui nos comentários: eu vou quebrar a previsão. Inscreva-se no canal e envie esse episódio para alguém que conhece muito bem as próprias explicações
e entre na playlist do Laboratório Mori. Na próxima semana, outra investigação começa. Até lá!